Então, só para... Engraçado. Então, só para a gente... Só para registrar. Bom dia. Só para registrar aqui, né, na gravação, inclusive, eu estava já falando para o pessoal que a gente vai logo no primeiro dia ter que mudar o horário, né? Então, a gente vai passar essa prática aqui para quarta-feira às 9, para poder acompanhar o Lama Santen de terça e quinta, porque ele vai dar esse estudo contínuo, assim, do Sutra, do Surangama Sutra no início, né? Pelo menos vai ser o Surangama Sutra, é um estudo muito importante, pessoal, quem puder participar, toda terça e quinta aberta, assim, das 9 às 11. E o Lama disse que foi durante muito tempo, foi o único sutra que ele estudava, né? Então, é um sutra muito importante, ele está abrindo esse espaço para estudar junto com a gente, eu acho uma coisa maravilhosa. Então, a gente vai passar esse nosso estudo aqui para quarta-feira às 9. E eu queria começar, como a gente vai começar o estudo de um mestre que a gente não tem muita familiaridade, né? Eu mesma tenho bem pouca familiaridade com o Norman Fischer. Eu vi algumas coisas que a Aroshi John Halifax fala sobre ele, né? Eu vi assisti alguns ensinamentos dele ali junto com a John Halifax e tal, no Paya Zen Center, né? E é o mestre Zen, quer dizer, não é bem a minha praia, pelo menos, né? Então, eu pensei de a gente... Não pode ser às 8, tem que ser às 9. Vai ser quarta-feira às 9, pessoal, o nosso estudo. Eu não tenho nenhuma possibilidade de flexibilidade, assim. Então, a gente, como não tem muita familiaridade, eu queria começar trazendo um pouco do Norman Fischer mesmo, sabe? Então, eu encontrei uma entrevista que ele deu sobre o livro no YouTube, né? E eu queria traduzir essa entrevista meio que consecutivamente, porque simultaneamente vai ficar uma bagunça também. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, da entrevista dele, e a gente vai ouvir as duas primeiras perguntas, assim, quer dizer, as perguntas e as respostas, né? As duas primeiras, que é um vídeo um pouco mais longo, a gente pode depois também assistir mais pedaços, mas agora para nós é legal a gente assistir essas duas primeiras perguntas, sabe, que a entrevistadora faz para ele, que é o começo do livro. Eu só desativar o som de vocês só para a gente não perder isso. E eu vou tendo que ir parando um pouco, né, para traduzir. Vamos ver se dá certo, mas um pouco para a gente sentir também um pouco da energia do Norman Fischer, sabe? Achei que ia ser bom a gente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou parando e vou tendo que ir parando e traduzir, né? Vai ficar esquisito, mas vamos tentar. Vamos lá, vamos ver. E ainda por cima, este vídeo tem propaganda no meio. Não sei, fazia tempo que eu não via isso acontecendo. Tem propaganda no meio do vídeo, assim. Uma coisa chata, mas vamos ver. Deixa eu ler. This is Farin Azrali, the host of In Conversation, the podcast of Banyan Books and Sound. And I'm honored to be here with Buddhist teacher, author, poet, Norman Fischer, and author of the book, The World Could Be Otherwise, Imagination and the Bodhisattva Path. Welcome. Então, ela é uma entrevistadora de uma editora, né? Uma livraria, uma grande livraria. E o Norman Fischer, ele é poeta, escritor, professor zen budista, né? E ele escreveu, então, esse livro que a gente vai estudar, né? O Mundo Poderia Ser Diferente, Imaginação e o Caminho do Bodhisattva. É incrível esse tema, vamos ver. Thank you. Nice to see you again. Thank you. Tell me a little bit about imagination and the importance of imagining a better world, especially in times like this. Então, está pedindo para ele falar um pouco sobre imaginação e a importância de imaginar um mundo melhor,
especialmente em momentos como este. Lembrando que essa entrevista foi gravada, ou pelo menos foi para o ar, no dia 7 de maio de 2019. Não tinha Covid na época, né? Foi no começo do ano passado que aconteceu tudo isso. Então, naquele tempo lá, em 7 de maio de 2019, né, era pré-Covid, né? Ela fez essa pergunta para o Norman Fischer e o livro foi escrito muito antes, né? Well, in writing this book, I really did a lot of thinking and studying about what is the imagination after all. The way that we look at it now, right? The imagination is the opposite of reality. Então, para escrever esse livro, ele pensou muito, ele pesquisou muito sobre o que afinal de contas, é imaginação, né? E nesse momento, a gente pensa em imaginação como algo que é o oposto da realidade, né? The reality is one thing, and imagination is something else. But actually, if you consider what the imagination is and how we've thought about it in our Western culture over the centuries, in fact, we make reality literally with our minds. Então, parece ser, né, isso, que imaginação é uma coisa e o mundo, a realidade é outra coisa, né? Mas se a gente pensar em como que a gente considerou esse tema na cultura ocidental ao longo dos anos, a gente vê também na cultura ocidental que nós literalmente construímos a realidade com as nossas mentes, né? A cultura ocidental também tem essa visão de que a realidade é uma coisa construída com a nossa mente, né? Buddhism teaches this, and so does Western thought. And so nowadays does cognitive science. Então, o budismo sempre falou isso, né? Que a mente é principal, a gente, então ela constrói a realidade, a ciência ocidental, a cultura ocidental também, e agora a ciência cognitiva também, né? A gente vai ter tempo de explorar isso daí, vai ser bem interessante. Eu vou trazer umas outras coisas além do livro também para a gente estudar isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente compõe a realidade que a gente experiencia com a nossa própria mente. There's a world out there, but the shape of that world, the way we feel about it, the way we define it, the way it strikes us in our lives, is a creation. Então, existe um mundo lá fora, né? Mas a forma como a forma que esse mundo tem lá fora, a forma como a gente sente esse mundo, e a forma como esse mundo nos toca na nossa vida, né? O efeito que esse mundo tem na nossa vida, é uma criação. We are creating a world, actually. So our imagination is not just something that produces fantasy. Our imagination also produces reality. Então, a imaginação é que, na verdade, cria esse mundo, né? A nossa imaginação ela não produz só fantasias, coisas que não podem acontecer, que não são possíveis, né? Mas ela também produz realidade, a realidade que a gente experiencia, né? So what gets me is that nowadays we're all sort of like buying into a very unproductive, even destructive use of the imagination. Então, o que pega mais para ele assim é que hoje em dia a gente usa a imaginação de uma forma um pouco produtiva e às vezes até destrutiva. Imagining this crappy world that is so destructive and painful to so many people. And so my argument is that we need spiritual practice to hone our imaginations, to open them up. Então a gente está imaginando esse mundo todo problemático, né? Cheio de sofrimento. Nós estamos imaginando esse mundo também, né? Então nós precisamos da prática espiritual. Nós já estamos, ele vai falar isso aqui no livro, a gente vai ver isso. A gente já está imaginando o mundo. Esse mundo que a gente está vivendo. A gente está o tempo inteiro fazendo isso, né? Então, ele diz que a gente precisa da prática espiritual para refinar a nossa imaginação, né? Para a gente poder se abrir para construir. To make them more pliable, more open, and we really need to create and see a different world. We need to precisa ser mais aberto, mais flexível para poder enxergar e criar um mundo diferente. See a world of people who are Buddhas. We need to see a world in which, yes, there's definitely pain, but the pain is not doomsday. The pain is our challenge to be worked with for our own development and our opening. So então, a gente precisa da imaginação para enxergar esse mundo de uma forma diferente, né, na nossa prática espiritual. Então, nós precisamos ver, ele está dizendo, né, ver as pessoas como Budas,
que é o que a gente aprende, né, na tradição budista. Mas a gente precisa ver as pessoas como Budas. E usar, e claro que tem dor, tem sofrimento, mas a proposta, a ideia dele é que a gente possa usar as dificuldades, né, o que a gente chama de sofrimento, como uma forma de caminho espiritual, né, de desenvolvimento, de abertura. I'm really coming from a totally different place. It's not just imagine a pretty world so that you can feel better, or imagine a pretty world so you can work toward it. It's realize that you are already imagining a world. The world that you live in now, you are already imagining. Então ele tá trazendo uma proposta completamente diferente do uso que a gente normalmente faz desse termo, né? Então ele não está dizendo assim, olha, imagine então um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, e daí você vai morar dentro desse mundo, né? Ele não está dizendo isso. A gente já está imaginando o mundo que a gente vive. A gente já está fazendo isso. Take on that imagination and open it up. That's what I'm talking about. Então a proposta é a gente pega isso que a gente já está fazendo, né? Imaginando, criando o mundo, e abrir mais isso, né? É disso que ele está falando. Essa é a primeira pergunta, agora vai vir uma propaganda. Daqui a pouquinho. So you've been a Buddhist teacher for a long time teacher and student. You also just did a 3-month-long retreat. I imagine you have a lot of experience in use of the imagination and the impact that it has in our perception and also our reality. Can you tell us a little bit about your own experience with the use of the imagination in a really productive way? Engraçado, acho que é só um celular que entra propaganda. Que bom! Então, ele é um budista, um professor budista, né? Um praticante budista antigo, assim, ele foi durante muitos anos a base do São Francisco Zen Center, que é um grande centro zen nos Estados Unidos, criado pelo Suzuki Roshi, né? Por aquele mestre que é autor do livro Mente Zen, Mente de Principiante, que muitas pessoas leram, né? Então, ele é um grande praticante há muito tempo. Então, ele tinha acabado de sair de um retiro de 3 meses. Então, a entrevistadora está pedindo para ele dizer da experiência dele, né? Como é que a gente pode usar a imaginação de uma forma mais produtiva. Well, I think that when you think about our great religions, not only Buddhism, but any great religion, any religion that has, a long tradition behind it. Actually, it's a way that people have been trying to work with the imagination to expand the heart, right? Então, todas as tradições religiosas, a budista, mas não só a budista, todas as grandes tradições que têm realmente uma tradição de sabedoria por trás, todas elas, as pessoas que se dedicam a essas religiões, elas tentam usar a imaginação para expandir o coração, né? É o que as religiões fazem, na verdade, né? Elas fazem uso desse recurso da imaginação. So, because I've been practicing Buddhism a long time, the way I see the world, the way I am in the world, comes from my experience as a Buddhist practitioner and as a student of the teachings and as someone who's contemplated the teachings not only in my own mind, but in interaction with lots and lots of people over many, many years. So I actually live in a world that's a spiritual world. I actually live in a world in which everything that happens is part of my practice. I don't go on a retreat and practice and then come back to a crazy world that I'm trying to escape from. Isso é muito lindo que ele fala, né? Todas as religiões fazem isso, mas ele é de uma origem judaica, a família dele é judaica, é da tradição judaica, mas ele é um praticante budista, ele praticou muitos anos, ele teve contato com muitos mestres, recebeu muitos ensinamentos, e ele diz que de tudo que ele compreendeu os ensinamentos budistas, eu acho bonito o jeito que ele fala assim, não foi só com a minha mente, né? Foi me relacionando com muitos praticantes também ao longo de muito tempo. E para ele, a vida dele é prática, né? Ele não passa um tempo em retiro, né? Fazendo prática, daí ele volta para esse mundo maluco, da onde ele estava tentando escapar, quando ele foi para o retiro, né? Ele mistura as coisas, a prática é o dia a dia dele. It's all my practice. The whole world is a world that I'm imagining. It's a world that I'm living in with my whole heart, and everything is workable. Então, o mundo é o mundo que ele imagina, é o mundo em que ele vive com todo o coração, né? E tudo
pode ser usado na prática, né? Você pode trabalhar com todas as coisas, né? So you can live in that world very easily. So somebody joked, not only could the world be otherwise, the world is otherwise when you make it otherwise. You don't. Então ele fala que não é só que o mundo poderia ser diferente, ele é diferente quando você imagina diferente, né? Esse título ele pode parecer um pouco, ai, puxa, o mundo poderia ser diferente, né? Que horrível o mundo. Mas não é essa a ideia do título, né? É a possibilidade que ele está apontando no título do livro. O mundo já é diferente se a gente imagina diferente, né? You don't have to dream about another world. This world already, when you apply your imagination through your practice. So in other words, it's not a matter of just, oh, close your eyes and pretend. It's a matter of, you practice, you work at this. You do your meditation practice. The structure of the book is mostly about the 6 paramitas. Então não é assim, ó, vamos imaginar um mundo e aí vamos, né, vamos sonhar com outro mundo, assim, né? Não é isso. É praticar mesmo, é trazer o mundo para a prática, né? Trazer todas as experiências para a prática, fazer prática de meditação. Então ele estrutura em torno das 6 paramitas do livro, né? É muito lindo porque é justo isso, né? Ele traz esse mundo das possibilidades, né, para a prática. Depois a gente vai falar sobre isso, o Alan Wallace também fala sobre isso. 6 practices that are really thoroughgoing practices that you do every day, all day long throughout your life, that little by little transform your world imaginatively. So you practice generosity, you practice ethical conduct. Então ele usa as 6 paramitas para nos ajudar a trazer esse recurso da imaginação para o nosso dia a dia. O dia inteiro, todo dia, o tempo todo, assim, né? Como se fosse uma prática contínua. É a ideia da prática dos bodhisattvas. É o modo de vida do bodhisattva, são as 6 paramitas, né? Então, assim, a gente pratica a generosidade, a conduta ética, todos os... You practice joyful energy. You practice patience. You practice meditation. You practice wisdom. These are like everyday practices in the way you see things, in the way you interact with people, in the way you work with your own mind and heart. Então, as 6 paramitas é a forma como você vê o mundo, é a forma como você pratica, é a forma como você vê as pessoas, é a forma como você trabalha a sua própria mente e o seu coração, né? You're working at this all the time. This is your project. This is your life. This is the way you live. And when you live like that, you're actually living in a different world. Então, a gente já faz isso. A gente já está praticando, a gente já tem um projeto, né, da nossa vida na mão, assim. A gente já faz isso. A gente cria o mundo que a gente vive, né? Então, se você imagina um mundo diferente, traz essa prática dos bodhisattvas, por exemplo, para o dia a dia, você passa a viver realmente num mundo diferente. And it doesn't mean that you don't have to save this world politically and socially and ecologically. It doesn't mean that that's no longer relevant. It just means that that's part of your challenge. That's part of your spiritual path. That's part of your imaginative life. Então, a proposta dele não é também que a gente se retire dos desafios que a gente tem, políticos, sociais, ecológicos, de jeito nenhum, né? Ao contrário, é trazer esses desafios para a prática mesmo, para o nosso caminho, né? E isso se tornar parte desta vida onde a imaginação está mais bem cuidada, vamos dizer assim. Então, agora a gente vai parar com o vídeo depois, porque agora ele vai entrar nos detalhes do livro, né? E daí, de vez em quando, a gente volta assim, para esse vídeo, para a gente ver mais um pouquinho do jeito que ele pensa, né? Mas eu quis, na verdade, trazer a figura dele, a fala dele, para a gente sentir o professor, né? Eu acho sempre importante, né, a gente sentir a pegada, a energia do professor, o que ele realmente queria dizer, né, com o trabalho, o que ele realmente pensa, né? E refletindo assim, sobre esse tema da imaginação, eu me lembrei de uma frase que o Alan Wallace disse uma vez num retiro. Olha, se eu tivesse que chutar que ano foi isso, eu diria que foi, eu acho que tipo 2015, 2016, acho que foi por aí, assim. Um retiro que eu estava... Era um retiro de 8 semanas, eu estava ajudando a fazer os resumos, assim. Eu lembro que ele fala uma frase que me impactou muito, me fez sempre pensar muito nisso, sobre esse tema da imaginação, né? E da realidade.
Então ele falava assim, que a realidade ela é composta por aquilo que já é fato, aquilo que já se tornou fato, e pelas coisas que ainda existem no reino das possibilidades. Né? Se fosse... E o Norman Fischer fala uma coisa muito parecida, sabe? Nesse pedaço que a gente vai começar a estudar hoje, né? Se a vida fosse só composta por fatos, se não tivesse nenhum elemento que ainda não é fato intervindo nesse fluxo de acontecimentos, né? A vida seria mais do mesmo, sempre, né? Só trocando de lugar, assim, as coisas meio sem muita imaginação, né? Mas não é assim. Então ele fala isso no contexto do cultivo da felicidade genuína e do amor, né? Ele fala isso no contexto do amor. Então ele fala que amar o outro, nós mesmos, o amor, ele é sonhar uma vida nesse sentido, né? Imaginar uma vida genuinamente feliz, possível, quer dizer, não adianta eu achar que eu posso... É uma diferença que ele vai dar aqui entre fantasia e imaginação, né? O Norman Fischer vai fazer essa distinção, assim. Fantasia seria coisa assim, eu posso sonhar o que eu quiser, coisas que nunca vão acontecer, tipo assim, eu não vou ficar mais jovem, por exemplo. Isso não vai acontecer, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o tempo ele anda para frente, né? Inclusive, hoje é aniversário do Darcy, daqui a pouco nós vamos dar parabéns para ele. Hoje o Darcy está sentindo, né, que o tempo anda para frente, a partir de agora ele vai ter que falar que ele tem uma idade diferente, né? E parabéns, Darcy. Daqui a pouco eu vou te mandar um beijo especial. Então, o tempo anda para frente, não adianta a gente imaginar. Agora eu vou imaginar que o tempo anda para trás. E todo mundo vai ficar mais jovem, né? Isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem uma certa restrição, vamos dizer assim, né? Das possibilidades. Mas o amor, então, seria a gente sonhar essa possibilidade feliz genuinamente e convidar esse sonho para se tornar fato. Isso que o Alan Wallace fala que define amor, define nesse retiro, né? A gente sonhar esse sonho de felicidade para nós, para o outro. E convidar esse sonho para ser realidade. Para ser realidade, não, já é realidade. Nessa visão do Alan Wallace, já é realidade. Só não é fato. Só não se concretizou ainda, né? Mas existe no reino das possibilidades. Então, eu acho que é uma ideia muito parecida, assim, sabe, com o que o Norman Fischer está propondo. Tudo bem por enquanto? Deixa eu ver, todo mundo dando parabéns para o Darcy, vive o Darcy. Então, Darcy, eu desejo que o seu sonho de felicidade se torne fato. Sempre, cada dia, Não é assim, né? Um dia vai se tornar fato. É em cada momento. Eu desejo, Darcy, que o seu sonho de felicidade se torne fato em cada momento da sua vida. Obrigado, Jeane. Te amo. Gente, obrigado, viu? Valeu. Agora a gente podia parar de contar, né? Aniversário, né? Então, 64 para cima. Isso a gente pode fazer, né, Darcy? Não vai fazer muita diferença, na verdade, mas a gente pode. O corpo não entende. Um beijo. Beijo. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora... A gente tem meia hora ainda, né, de estúdio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, eu vou abrir o meu Kindle e vou abrir o livro. Talvez a gente pule algumas partes, sabe? Porque ficam muito densas, assim, cada um pode ler, assim, né? Mas vamos... Desculpa, eu esqueci de preparar isso aqui. Desculpe, deixa eu achar o livro aqui. Ou poderia ser diferente. É bonita, né? O Vitor tem um capricho na edição dos livros. Ele começa o livro com um conto que justamente foi o que eu ouvi da Aroshi John Halifax falando dele. Justo por essa história aqui que ele vai contar logo no começo do livro. Então, olha só. A
Aqui vem uma história sobre como a imaginação muda o mundo, mesmo nas piores circunstâncias possíveis. Imagina uma circunstância possível, pior do que um campo de concentração. Ela envolve o poeta surrealista Robert Desnos. Não sei se fala assim, mas... Robert Desnos. Desnos era judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele virou clandestino para lutar pela resistência. Foi capturado e enviado para os campos de concentração. Um dia, junto com muitos outros homens, Desnos foi colocado na carroceria de um dos caminhões que transportava os prisioneiros. Os homens sabem perfeitamente para onde estão indo. Os caminhões sempre saem cheios e voltam vazios. Seu destino são os fornos e as câmaras de gás. Ninguém fala na carroceria. O clima é resignado, abatido, olhos baixos, rostos sombrios. Quando o caminhão chega, os prisioneiros descem devagar e silenciosamente, como num sonho. Os guardas, normalmente cheios de piadas e brincadeiras, ficam quietos, incapazes de evitar o mau humor dos prisioneiros. Mas esse silêncio quase religioso é interrompido abruptamente. De repente, um dos homens na fila de prisioneiros salta com grande animação, se vira e segura a mão do homem de trás dele, que estava atrás dele. Surpreendentemente, seu nariz quase tocando a mão dele, seu corpo retorcido com uma energia intensa, ele começa a ler a palma da mão desse outro homem. E ele começa a falar: eu estou muito animado por você, né? Ele exclama alegremente. Você vai viver uma vida muito longa, você vai ter 3 filhos, uma linda esposa, me dá vontade de chorar. Uma linda esposa, riqueza, que fantástico, que maravilhoso! A excitação dele é contagiosa. Primeiro um homem, depois outro, e em choque, em perplexidade, os homens vão dando a mão para esse homem ler, né? E cada um recebe o mesmo tipo de previsão: vida longa, filhos, riqueza, carreira excitante, belos arredores, paz, felicidade, sucesso, alegria infinita, tudo de maravilhoso. Enquanto Desnos lê a palma após palma, a atmosfera do momento, inicialmente gota a gota, então como numa súbita onda gigantesca, quebrando de uma vez só, completamente se transforma. Os prisioneiros estão sorrindo, gargalhando, batendo nas costas um do outro, seu fardo suspenso, sua realidade transformada. Ainda mais surpreendente, os guardas também são afetados. Como os prisioneiros, eles viviam um período sombrio, no qual a marcha dos homens para o massacre era uma ocorrência normal e aceitável no dia a dia. Mas com esse acontecimento absurdo e sem precedentes, essa evocação gratuita e repentina de uma realidade alternativa, o feitiço é quebrado. Os guardas ficam desorientados, confusos. A realidade que eles estavam vivendo até então foi, de alguma forma, repentinamente posta em dúvida, quase destruída. Eles não estão mais certos do que é real e do que não é. Talvez suas melhores naturezas, muito suprimidas em um esforço para se conformar à loucura nazista que definia o mundo, há muito entorpecidas pela dor, pela culpa, pelo horror, foram sacudidas pelo poderoso comprometimento de Desnos com sua absurda, mas talvez não absurda, visão. Quem sabe? Eles estão, em todo caso, tão descompostos pela divertida cena em frente a eles, que eles não sabem mais o que fazer. Eles não conseguem continuar com as execuções. Então, eles conduzem os prisioneiros de volta para o caminhão e mandam os prisioneiros de volta. Essa é a história. Então, por meio desse exercício espontâneo de imaginação, precisamente o tipo de jogada que Desnos constantemente usa em sua poesia, ele e esses homens foram salvos da execução. Na linguagem do Lama Santen, ele transformou a paisagem completamente, né? Isso não é gradual, vocês percebem? É assim, ó. Deixa eu ver sua mão, né? E aí, nesse instante, a coisa gira. A paisagem gira. E aí as ações que iam acontecer dentro daquela paisagem perdem o sentido, né? Precisaria talvez ter acontecido um esforço dos guardas, ou sei lá, de retomar a paisagem do campo de concentração, da execução, né? Precisaria ter tido esse esforço, mas eles não conseguiram, porque aquilo foi completamente contagiante, né? Então, Desnos sobreviveu aos campos, mas tristemente não sobreviveu à guerra. Ele morreu de tifo, alguns dias depois de ser libertado. Eu soube dessa história pelo poeta Alan Bernheimer,
um tradutor de Desmos, que herdou da escritora Susan Griffin, que ouviu da sua amiga Odete, que é escritora e uma sobrevivente do Holocausto. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu fiquei tremendamente comovida, mas então eu pensei, será que foi verdade? Será que aconteceu de verdade? Parece boa demais para ser verdade. Eu não conheço a Susan Griffin, mas eu liguei para ela para perguntar. Ela me disse que acreditava na história. Odete, Susan me escreveu, não testemunhou o evento, mas ela ouviu de pessoas que disseram ter presenciado. Por semanas eu carreguei essa história no meu coração como um koan zen, me perguntando sobre ela, revirando seguidamente na minha mente. Um dia eu tive uma realização. Claro que era verdade. Definitivamente. Absolutamente verdade. De um jeito ou de outro, aconteceu. Ainda que tenha sido naquele sonho, né? A imaginação é poderosa. Ela cria a sua própria verdade, que valida a si mesmo. Forte o suficiente para causar transformações internas e externas. Então, a imaginação, ela tem eficácia causal, como o Lamont fala, né? Ela é capaz de transformar, tanto internamente quanto externamente, né? Os comportamentos. Então, quando eu digo que estou absolutamente certo que essa história de Robert Desmos é verdade, eu não quero dizer que estou certo dela como uma ocorrência objetivamente verificável. Quero dizer que a história, enquanto história, é certamente verdade. Porque a gente fica impactado, não fica? Ela tem uma eficácia na gente, ela opera na nossa mente, né, no nosso coração. Ela abre o nosso coração. Eu sinto a sua verdade e ela me transforma. Porque ela expressa algo essencial sobre quem nós somos como seres humanos. Tudo bem por enquanto, amores? Nossa, tem tanta gente que eu não consigo... Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar... É muito bonita, né? Eu acho que a gente tá... Eu ontem estava pensando sobre esse livro, né? Pensando sobre esse assunto. Eu acho que a gente está precisando tanto disso, sabe? Nesse momento. Né? De resgatar a nossa capacidade de sonhar, né? Mundos melhores para nós, para os outros. A gente está precisando resgatar isso. Ter acontecido é uma possibilidade, claro que sim. Claro que sim, como não, né? E ainda que assim, ainda vamos imaginar, ainda que depois disso tudo, né, os guardas tenham conseguido recompor aquela paisagem horrorosa, que podia acontecer também, né? Pode ter acontecido. Mas pode ser que não, pode ser que eles não tenham simplesmente conseguido. Meu, não dá mais, vamos parar de brincar disso. Não sei se vocês já ouviram essa história sobre a noite de São Bartolomeu, eu acho. É uma história da Segunda Guerra também. De que os guardas estavam... Se alguém tiver mais informação mais precisa sobre esse acontecimento, vocês me ajudem. Mas não é exatamente sobre imaginação, mas é uma quebrada de paisagem também. Uma quebra de paisagem. Que aconteceu num campo de batalha na noite de Natal. Né? Os guardas estavam lutando, acho que eram os ingleses e os alemães, eu acho. Não sei bem agora. Sei que eram alemães e um outro, acho que ingleses. Será que pode ser isso? Puta, aquela que manja zero de história, né? Mas, enfim, eram os alemães com algum outro povo que não era aliado, né? Em confronto. E eles começaram a ouvir numa cidade próxima os cantos de Natal. Né? Era noite de Natal aquilo, né? Aí eles começaram a ouvir aquelas músicas de Natal, começaram a pensar, puxa, a vida é Natal, queria tanto estar com a minha família. E aí os dois... Tem um filme sobre isso, eu vou tentar recuperar. Deixa eu começar a anotar as coisas que eu prometo. Tem que achar esse filme. Tem um filme, acho que é Noite de São Bartolomeu. Vou escrever assim, porque se não for, eu vou ter que descobrir como é que é. E... Deixa eu ver que alguém postou uma coisa aqui. Isso aqui será que é o link do... Bom, eu vou procurar, de qualquer forma, eu vou procurar esse livro, né? Esse filme. Eu sei que, no fim, assim, os guardas ficaram tão envolvidos naquela
paisagem do Natal, da noite de Natal, que eles não conseguiram guerrear. Eles começaram a se aproximar, imagina essa cena, eles estão nas trincheiras, né? Aí, sei lá, alguém abre uma bebida lá, e levanta a bebida e fala, cheers, né? Ou, sei lá, saúde, sei lá bem o quê. Eles falam, na zdravia, sei lá bem o que eles falam. E aí, o outro povo brinda também, né? Aí, pouco a pouco, eles começam a se aproximar. E daqui a pouco estão jogando futebol juntos, assim, sabe? Não tem mais como guerrear. Eles têm que trocar. A guerra não acaba ali, infelizmente. Mas eles têm que trocar os guardas de lugar, porque eles não conseguiam mais matar um outro. Então, dentro de uma paisagem dessas, não faz mais sentido aqueles atos, né? Aqueles atos não... Então, criar paisagens, né? Eu acho que uma fala super bonita do Norman Fischer, que as visões, elas se validam, se validam, né? Porque as ações começam a ter que se reorganizar dentro daquela paisagem para fazerem sentido. E aquilo vai se afirmando, vai virando fato, por fim, né? É o que o Elon Musk fala, o Darcy recuperou aqui a fala do Elon Musk, acho que está, não sei bem onde é que está, mas talvez no livro. Ao desejarmos algo que não temos, buscamos no oceano das possibilidades, no reino do possível, algo que ainda não é realidade, mas que poderia ser. Desejos, ideias. Por que naquele momento a guerra não podia acabar, né? Quem que criou aquela porcaria? Por que aqueles caras estavam lá, sem nem conhecer o outro? Por que aquilo estava acontecendo? É tão louco quanto não guerrear mais, né? Assim, é tão possível quanto, né? Por que não pode ser diferente? Então, a pergunta é sempre assim, por que não pode ser diferente? Né? O que impede que seja diferente? Talvez a gente não tenha toda a flexibilidade do mundo, mas essa pergunta, por que não, já vai dando um espaço para a gente, sabe? Mas a realidade não é composta apenas, não consiste apenas de fatos, né? A realidade consiste também de possibilidades. Se não fosse assim, nada nunca mudaria. Teremos apenas sempre fatos. Isso aí. A notícia é esse link aqui. Eu vou abrir, depois eu compartilho no nosso grupo de alemães e britânicos mesmo, isso mesmo, não errei. Diferença entre imaginar e fantasiar. Então, Carol, a gente vai ver no livro, mas ele até a forma como eu entendi é que assim, fantasiar é o que eu estava dizendo, vamos sonhar que o tempo volta para trás. Não volta. A gente pode até querer, mas não volta, né? Não é possível. Tem coisas que não são possíveis, né? A gente tem uma certa limitação do que é possível e do que não é possível, né? Então, fantasia seria isso, uma imaginação que não tem a menor chance de ser possível, né? Milagre, exatamente. Paris, França, 24 de agosto de 1572. Começa o massacre dos protestantes que leva à morte cerca de 30 mil franceses. O episódio ficou conhecido... então, não é isso, gente. Não é a noite de São Bartolomeu. É outra história essa, né? Beleza, não é a noite de São Bartolomeu. Eu vou pegar essa notícia da BBC que alguém postou aqui. Quem que postou aqui? Deixa eu ver. Que a Faiga postou aqui. E vou achar o filme. Não é Noite de São Bartolomeu, é outra coisa. Noite de São Bartolomeu foi um horror, né? O filme A Rainha Margot, lançado no ano passado, mas não é a mesma história. Confundi as histórias. Mas, enfim, a história da guerra, da trégua de Natal, exatamente. É trégua de Natal. O filme chama Trégua de Natal, Marcinha? Pode ser mesmo? É lindo. Mas só para a gente entender, assim, né? Como é que essas paisagens podem dar sentido ou fazer com que as ações percam sentido, né? E as ações vão aos poucos se alinhando com a paisagem. Então, trocar paisagem é um meio hábil, muito poderoso. Por isso que é disso que o Norman Fischer está falando, né? Da imaginação. A imaginação é poderosa, é essencial para a nossa humanidade. A Bíblia e outros textos religiosos, contos populares, mitos, rimas, poemas, peças, novelas, anedotas, músicas, rituais, pinturas, sonhos, todas as produções imaginativas emergem do inconsciente para expandir a alma, para nos ajudar a sentir quem nós realmente somos e o que o mundo realmente é. Elas nos ajudam a ir além da perspectiva unidimensional, habitual, das nossas percepções externas e das nossas emoções aflitivas.
A imaginação não é uma fuga da realidade. A imaginação aprofunda e enriquece a realidade, trazendo as possibilidades, né, para o mundo da realidade, os fatos, acrescentando textura, profundidade, dimensão, sentimento e possibilidade. A verdade é, tudo que é criativo e nos enobrece é, em última análise, objeto da imaginação. Sem a imaginação, a realidade é muito plana, muito chapada, muito pragmática, sem cor, sem calor, sem fervor. Para ir além do possível, até o impossível, nós precisamos imaginar. O século XXI é movimentado e duro. Isso é antes da pandemia, pessoal. As pessoas privilegiadas, com carreiras exigentes, vida social, famílias e miríades de interesses, a vida é melhor do que jamais foi. Mas também é, talvez por causa disso, mais difícil, mais estressante, mais exigente. As possibilidades de crescimento e de realização são perturbadoras. A pessoa tem que ser mais, tem que saber mais, tem que experimentar mais, tem que se divertir mais. E tudo isso numa escala cada vez mais acelerada. É difícil respirar. Tão poderosa essa frase, é difícil respirar. Até o ritmo do texto acelera, né, nessa hora. Ele é maravilhoso. O Norman Fischer é poeta, né? Então ele tem uma habilidade mesmo. Assim. Para a maioria das pessoas, sem grandes expectativas, uma vida decente parece ser mais distante do que nunca. 10% da população mundial tem 90% da riqueza, menos que isso agora. Muito menos, possivelmente agora, nem sei mais, né? Mas possivelmente muito menos. Deixando os outros 90% e porrada lutando para sobreviver. Para a grande maioria das pessoas, a luta diária para sobreviver em circunstâncias sociais e econômicas cada vez mais penosas é incessante. Mais e mais pessoas simplesmente não conseguem lidar com isso. Privilegiados ou não, estamos todos cientes do mundo lá fora por meio das notícias, atualmente onipresentes da mídia, que se tornou nosso sistema nervoso coletivo, chamando a nossa atenção com constantes trancos de informações, verdadeiras e falsas, sobre problemas políticos, econômicos e sociais. Isso se torna a substância das nossas psiques e das nossas conversas. O que o futuro irá trazer? Como será o mundo para os nossos filhos e netos? Haverá um mundo? Meu sobrinho, uma vez, no meio de uma dessas... Ele estava, acho que, vendo alguma coisa sobre mudança climática, um pouco mais forte. Ele virou para mim e falou: ô tia, será que quando eu tiver a sua idade o mundo ainda vai existir? Aquilo me deu uma facada no coração. Assim. O temor enche o ar. Às vezes nós sentimos isso. Na maioria das vezes nós não nos permitimos sentir. É demais. E o que realmente nós podemos fazer? O que de fato nós podemos fazer? Estou convencida de que o mundo poderia ser e na verdade é diferente, né? Que ele fala no vídeo. Suas possibilidades não precisam ser e na verdade não são limitadas ao tangível, ao conhecido, ao negociável e aos dados que estamos constantemente coletando sobre praticamente tudo que é mensurável. Os dados nos dão a ilusão de que nós conhecemos o mundo, mas o mundo é muito mais do que o que nós conhecemos. A imaginação não mede, não concebe, não instrumentaliza, ela não define, ela não manipula. Em vez disso, a natureza é abrir, mistificar, encantar, chocar e inspirar. Ela se estende sem limites. Ela salta do conhecido para o desconhecido, elevando-se além dos fatos. Ela torna leve o mundo pesado e circunscrito que pensamos habitar. Ela atua nas profundezas, onde o coração e o amor dominam. É tão lindo isso, né? Não queria passar correndo assim nisso. É tão bonito isso, tão bonito. Então pensa assim, ó, essas quebras de paisagens, elas não são lineares, né? Mas a gente tende a pensar linearmente, né?
a pensar considerando sempre uma trajetória como se fosse a única, assim, dos fatos, né? A sequência de fatos, assim. Mas esse exemplo da trégua de Natal e muitas outras coisas que a gente pode pensar na nossa vida, assim, né? Essas quebras de paisagem, assim, essas trocas, né? Elas chamam Feliz Natal. Obrigada, Marcinha. Vou abrir também, depois eu compartilho. Essas quebras de paisagem, elas mudam o jogo, assim, né? Elas fazem com que a gente enxergue coisas que não seriam a sequência natural de fatos, né? Não está posto, não está na mesa ainda, né? Mas a gente pode imaginar e pode convidar para trazer para a mesa, sabe? Uma coisa não linear. Talvez a grande saída para os nossos problemas hoje, elas não sejam consequência desse pensamento linear. Talvez elas venham por acaso, né? Aquelas coisas, tipo assim, a pandemia, quem que podia imaginar? Quer dizer, agora, olhando para trás, né? Muitas pessoas dizem, não, a pandemia está sendo cultivada aí, né? Ela está sendo tecida já, né? Mas é agora que a gente fala, é tipo o diagnóstico do dia seguinte, né? O diagnóstico do dia seguinte é isso, a pessoa chega no hospital, ninguém sabe o que ela tem, se faz determinada coisa, aí depois, no dia seguinte, fica claro que ela tinha, mas quando ela chegou, do que a gente tinha para avaliar ali, não dava para saber o que a pessoa tinha. Mas o diagnóstico do dia seguinte é uma sacanagem, que olha para trás, falando assim, claro que era tal coisa, mas no momento que a gente tinha que tomar uma decisão, a gente não tinha as mesmas informações para tomar aquela decisão, né? Isso é o que os médicos chamam de diagnóstico no dia seguinte. Então, agora, olhar para trás e falar assim, a pandemia estava prestes a acontecer, sempre esteve, é um pouco o diagnóstico no dia seguinte. Mas o fato é que ela trocou tudo, virou o mundo de cabeça para baixo, né? Para o mal, muitas vezes, né? Em muitos casos. Mas também pode acontecer para o bem. Sei lá, a gente tem que abrir essa possibilidade, sabe? Das grandes soluções para os nossos problemas não serem muito óbvias, assim, muito sequência natural, muito fisiológicas, né? Ser um pouco mais de quebra, né? De paradigma, de paisagem, né? Mais um pouquinho aqui. Dá vontade de parar de ver. Então, a prática espiritual é um dos lugares chaves da imaginação. Eu não vejo uma grande distinção entre espiritualidade e religião como muitos pensam hoje em dia. Isso é uma discussão, né? Eu não tenho religião, mas eu sou espiritualizado. O que significa exatamente isso? Também eu concordo completamente com o Norman Fischer aqui. Para mim, a prática espiritual é simplesmente a religião autêntica, conectada com a observação, com a experiência, além da ideologia, além da crença. Eu percebo que a minha visão é incomum. Muitas pessoas do nosso tempo, tendo sido criadas sem nenhuma religião, naturalmente sentem que a religião é estranha, desnecessária, antiquada. A forma, né, como a religião se criou, assim, né? Muitas se cristalizaram, assim. Muitos outros fogem da religião porque foram criados em uma atmosfera religiosa, que parecia dedicada a nos fazer temer qualquer coisa arriscada, alegre, aberta, nos mantendo seguros no caminho correto e estreito, né? Então, muitos de nós que foram criados em religião, uma religião assim, que apertava a gente não quer saber daquilo de jeito nenhum, eu quero tudo menos isso, né? Eu vivi isso daí com a religião católica, do jeito que eu fui apresentada. Não é um problema da religião católica, mas do jeito que eu fui apresentada para a religião católica, para mim era isso, era um caminho, né? Meio apertado, demais para mim. Estudei ensinamentos e práticas religiosas em diversas tradições. Estou convencido de que na profundidade não é isso que a religião deveria fazer. E muitas não fazem isso, na verdade, né? A religião deveria nos ajudar a viver mais completamente, dentro da nossa imaginação humana. E fazendo isso, ela fornece uma força contrária à gravidade de um mundo humano, que sempre esteve cheio de problemas e conflitos. Ela devia deixar a gente voar, né? Fugindo um pouco da gravidade mesmo. Não é gravidade, eu acho que aquilo não quer dizer a gravidade no sentido das coisas serem graves.
É a gravidade mesmo, aquilo que puxa a gente para baixo, sabe? Dentro do mundo complicado. O Elon Musk fala, às vezes, que a gente precisa de uma força para sair da atmosfera dos hábitos, né? Para vencer a força da gravidade, a força centrípeta dos hábitos, né? Eu acho que é nesse sentido que ele fala, a gravidade do mundo humano, que sempre teve cheio de problemas e conflitos, sempre vai estar também. Karl Marx celebramente chamou a religião de ópio do povo, mas ele também chamou de o coração de um mundo sem coração. Existe uma razão pela qual Marx se opôs à religião. A religião teve uma história turbulenta. Quando uma religião se torna muito bem-sucedida, ela inevitavelmente se torna uma ortodoxia, uma marca. E seus ensinamentos e práticas, que antes eram provocativos, se tornam frágeis, debilitados. Em vez de desafiar a sociedade e os indivíduos a serem melhores, uma religião de sucesso se alinha a instituições sociais poderosas para reforçar os valores daquela sociedade. Isso por si só não é algo ruim. Melhor para uma sociedade ser domada por valores religiosos humanos do que ser puramente corrupta e ávida por poder. Mas, logo, inevitavelmente, as instituições religiosas, com muito a proteger, se tornam opressivas, limitadas, retrógradas. Elas se alinham com coisas que não deveriam se alinhar. Quando uma religião pensa que faz sentido negar verdades científicas aceitas e se alinhar com grupos sociais não liberais, cujas ideologias suprimem outras, nós podemos ver que algo deu muito errado. Então, não é surpresa que a religião tenha parecido tão negativa para o Marx e a tantas outras pessoas no presente, nesse momento, né? Muitos ficaram machucados pelos seus piores excessos. Ainda assim, mesmo no seu pior, a religião tem uma chama acesa, selvagem, escondida no seu lado contemplativo, místico, em textos, ensinamentos, práticas e experiências que vêm das extensões inexploradas da imaginação humana, o coração e a alma da religião. A palavra espiritual evoca esse lado essencial e poderoso da vida religiosa, a fonte da criatividade, a nascente da qual sonhadores visionários do mundo bebem. E aqui tem um erro na tradução. Eu vou passar para o Victor. Eu achei muito estranha essa frase aqui. Eu escolho conservar o mundo e a ideia de religião. Achei isso muito estranho. Aí fui ver no inglês, não é mundo, é palavra. Não é word, é word. Eu escolho conservar a palavra e a ideia de religião. Vocês podem consertar aí no livro de vocês, se tiverem. A próxima edição vai estar corrigida, com certeza. Porque apesar de seus muitos pecados, as grandes religiões do mundo contêm uma riqueza de tradição, linguagens, práticas e rituais que nós não podemos nos dar ao luxo de descartar agora, quando precisamos delas mais do que nunca. Nós vamos parar aqui. Aí, na semana que vem, a gente vai estudar o que é imaginação. A gente vai seguir daqui. Deixa eu botar outra cor, porque essa rosinha eu uso para outra coisa. Vou botar azul. Muito linda, né? Essa defesa da ideia de religião que a gente... Putz, que às vezes parece até um palavrão, às vezes, né? A gente precisava resgatar. Eu acho que a gente acabou jogando a água da banheira com o bebê junto, sabe? Fora. Porque quando a gente escolheu ter um Estado laico, né? Talvez, sei lá, se o Sérgio concorda comigo, mas quando agora eu olhei para o Sérgio, que eu não sei se ele concorda comigo, mas quando a gente escolheu ter um Estado laico, a gente acabou jogando toda essa riqueza, toda essa profundidade que tem nas tradições religiosas fora, né? Quando a gente escolheu não ensinar mais religião nas escolas, por exemplo, a gente não ensina nem religião, agora que a gente está recuperando um pouco disso, com muito esforço, né? Da educação de socioemocional e tudo mais. Mas quando a gente jogou o ensino religioso fora, a gente jogou fora o ensino ético também fora, junto, sabe? A gente perdeu o que tinha de melhor, né? Tinha de melhor não, mas uma coisa que tinha de muito bom, né? Que era a essência das tradições religiosas, né? Os valores humanos que estão dentro das grandes tradições religiosas, na essência. Mas a gente consegue distorcer muitas coisas, né? Agora a gente está resgatando um pouco isso, né? A gente vê esses programas bonitos, tipo o C-Learning, né? Que é um programa criado pela Universidade de Emory, a pedido do Dalai Lama, que é a educação socioemocional e ética.
nas escolas, né? Então, uma forma de resgatar a essência das tradições religiosas. É, claro, os absurdos que... Com certeza. E é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Em nome da religião, o bicho pegou. Eles fizeram muita barbaridade em nome da religião. Mas aí, quando a gente jogou a religião fora, a gente jogou também os valores que são a essência dessas tradições, né? Então, é isso. Mas esse livro dá um ar para a gente, não dá? Dá uma alegria de estudar, né? A gente está precisando bastante desse espaço para respirar, né? Como ele fala mesmo, né? O jeito que a vida vai se impondo, né, sobre a gente, fica difícil de respirar mesmo. Especialmente agora. É muito interessante, né, fazer essa leitura agora, né? Realmente está difícil de respirar. É muito interessante essa imagem do respirar, né? Nessa situação que a gente está. Mas é isso, amores. Vamos fazer uma prática para encerrar? Esse livro no final, não sei se vocês viram, mas no final ele tem um monte de práticas. É só no final, eu acho que é no final de cada capítulo, né? Talvez, não sei. Deixa eu ver aqui. Eu peguei no final, na verdade. Muitas práticas. Algumas muito profundas que ele faz em 2 palavras, assim, eu acho bem difícil. Mas depois eu acho. Vamos fazer uma prática só rápida, só para a gente deixar tudo isso também decantar um pouco no nosso coração, né? A gente não sair desse estudo, não fechar esse livro aqui, sem deixar que isso fique no nosso coração. Tudo que a gente leu possa chover no nosso coração, umedecer o nosso coração. Com esse sopro, assim, com essa abertura. Vamos só ficar em silêncio uns instantes, assim, só absorvendo o sentido de tudo que a gente viu. Solta os conceitos. Deixa a essência dessa experiência de contemplação agora penetrar no nosso coração, sem nenhuma construção mais. A gente pode dedicar os métodos da nossa prática, esse nosso encontro, esperando que todos possam resgatar esse direito inato de sonhar mundos possíveis e mais felizes. Que a gente não se sinta apertado pelos fatos, pela visão que nós temos dos fatos. Que a gente possa respirar no sentido mais profundo dessa palavra. É isso, meus amores. Eu acho que a gente acertou em cheio com esse livro, assim. Eu acho que era... Eu não sei vocês, mas eu estava precisando muito disso, sabe? Muito de um respiro, assim, sabe? De muita sabedoria, né? Então, só lembrando, então, nosso estudo vai passar para
quarta-feira, às 9. Vai ficar sempre gravado, então se algum dia vocês precisarem não vir, né? Então vai ficar gravado, mas venham, né? É sempre mais legal, assim, a coisa do momento, assim, né? Muito obrigada por toparem isso. Justina, você quer falar alguma coisa, querida? Pode abrir seu microfone. Fica a mãozinha levantada, não sei se você querer. Oi, Jeane, não, eu ia passar para escrever e levantei a mãozinha. Obrigada. Beijo. Oi, faz de novo que eu não escutei. Não, eu não levantei a mãozinha, eu ia escrever, aí confundi, toquei na mãozinha. Tá bom, Obrigada, um beijo. Obrigada, meu amor. Eu vou postar o link da gravação no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Ele vai ficar oculto, vai ser um link de não listado, então vocês vão precisar do link. Mas só para explicar para vocês também, eu mudei para o Telegram, não é porque qualquer problema com o WhatsApp, é que o Telegram fica tudo gravado. Se vocês entrarem agora, se alguém entrar no futuro, todo mundo pode ver o que está antes do momento que você entrou, sabe? E isso eu acho uma grande coisa, porque a gente não consegue colocar todo mundo na mesma página toda hora, né? Então, todo mundo que entrar depois né, vai conseguir ver tudo que estava antes ali. É, lindo. Então tá, meus amores. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Que bom. Beijo para todo mundo, então, meus amores. Obrigada, até quarta-feira, então. Beijão. Beijo, Gê. Tchau, amores. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, bom dia a todos. Obrigada, Gê. Tchau, Gê. Obrigada. Parabéns, Darcy. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, Gê. Obrigada. Bom dia. Tchau. Tchau. Grata, queridona. Vida longa, Darcy. Muitas bênçãos. Vida longa. De bênção.